hoje a gente está aqui com a Luísa. A Luísa é terapeuta ocupacional. Ela trabalha aqui com a gente na Neuroenvolver, ela é nossa parceira. Então, hoje eu trouxe a Luísa para conversar um pouquinho sobre o que é terapia ocupacional, para que serve a terapia ocupacional. Muitas vezes os pais dos pacientes eles confundem, acham que é a mesma coisa, ou que a terapia ocupacional é uma especialização dentro da FIS ou dentro da fono. Então, a gente teve essa ideia de vir aqui esclarecer um pouquinho o que é a terapia ocupacional e qual a importância de incluir a terapeuta ocupacional na equipe. Então, para começar, como a Luísa não estava no episódio que a gente se apresentou, eu e a Dai, ela estava fazendo o curso de integração, então ela vai se apresentar um pouquinho para vocês conhecerem ela. Oi, gente, eu sou a Luísa Coutinho, eu sou terapeuta ocupacional formada pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, e eu sou irmã de uma criança com deficiência que foi a Lara. A partir daí que eu conheci a TO. Na verdade, foi por pura influência da Gláucia e da antiga terapeuta da Lara, a Jéssica, que me mostraram esse universo e eu me apaixonei. E aí eu entrei na graduação, né, no primeiro semestre já, e iniciei a minha trajetória desde então no universo da neuroreabilitação infantil, porque eu sabia que era isso que eu queria seguir desde o primeiro período da faculdade. E aí eu comecei a fazer cursos, me enfiei em estágios nas clínicas, nos consultórios particulares das pessoas. E hoje em dia eu já tenho curso em estimulação precoce, atividade alimentar, desfraude e estou concluindo o processo da certificação internacional de integração sensorial de IAIS. Então, para começar, eu acho que você podia falar um pouquinho o que é a terapia ocupacional. Então, acho que essa é a pergunta que a gente mais recebe, né, Glaucia? Mas o que você faz? O que você faz? Então, de uma forma mais teórica, né, a terapia ocupacional, primeiro é muito importante falar isso. Ela é um curso de graduação que demora no mínimo 4 anos. Dentro de Enem. Não é de nada. Não é junção de físico com psicologia, não é nada disso. A gente é uma ciência que estuda a ocupação humana. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente estuda a atividade humana para então poder utilizá-la como nosso principal recurso terapêutico dentro do nosso plano de intervenção. E aí a TO ela vai englobar, na verdade, tudo que seja do singular do ser humano, desde as suas atividades de vida diária, que são as nossas atividades que sustentam, né, a nossa sobrevivência, até as atividades que dão apoio a isso, as atividades significativas, dentro do contexto do que é importante para esse ser, né, existir e coexistir em sociedade. E aí eu acho que é importante eu falar mais ou menos o público que a gente trabalha. De que idade, né? Porque às vezes a gente já... Normalmente chega primeiro para físio, a criança. Sim. Né? Na intervenção precoce, geralmente ele vem primeiro para físio e acaba que a gente é que começa a distribuir para as outras especialidades. Vai encaminhando. Vai encaminhando. E aí eu acho que muita gente tem dúvida de qual momento que a gente vai encaminhar para a TO. O público da TO é um público muito vasto, né? A gente atende desde recém-nascido na UTI neonatal até o público da gerontologia. Na verdade, a gente atende qualquer indivíduo que tenha qualquer tipo de limitação dentro das suas ocupações, ou seja, algo que esteja afetando o seu desempenho ocupacional. Então, digamos, um bebê dentro da estimulação precoce, ele vai chegar para a fisioterapia com várias questões do desenvolvimento motor. Mas a gente não tem só um desenvolvimento motor dentro de um neonato. A gente tem o desenvolvimento da visão, o desenvolvimento sensorial, o desenvolvimento afetivo, socioemocional e cognitivo, tudo isso junto e misturado que está ali com o motor. Então a TO vem trazendo uma nova visão para além de um desenvolvimento motor, que a físio também consegue fazer isso, só que a gente vai estar sempre olhando para a ocupação. Ele está restrito à principal ocupação dele, que é o brincar naquele momento. É importante dizer, exatamente, né? A ocupação do bebê, da criança, é o brincar. Então essa é a ocupação, essa é a função dele na vida. Exatamente. Então brincar... explorar o ambiente, como que ele resolve os problemas dele frente àquela dificuldade com um brinquedo, não conseguir encaixar.
como que ele vai tentar fazer para concluir aquela atividade, como que ele vai explorar as texturas ao redor dele, como ele vai tentar se comunicar com o outro antes de ter a fala verbal. Então, é tudo isso ali em conjunto. Porque o desenvolvimento do bebê ele é sensório-motor. Então, a gente depende do motor para que o cognitivo venha, e do mesmo jeito que a gente precisa do cognitivo, sensorial, da vontade de explorar aquele ambiente. Aí ele vai precisar da visão, porque se ele tem um déficit visual, ele não está enxergando, eu vou me mexer para quê? Se eu tenho um brinquedo aqui, eu consigo alcançar ele visualmente, vou levar minha mão, vou vir para o lado, cruzei a linha média, girei, e então tá tudo ali concomitantemente junto, né? A criança desenvolve todo o pacote. A gente não desenvolve o motor para depois desenvolver o visual, depois o cognitivo. Vem tudo junto. Um depende do outro. Eles estão interligados. Exatamente. Então, a partir de qualquer idade, a terapia ocupacional ela pode atuar. A gente sabe que nem sempre é o que acontece, né? Porque nós não temos uma vasta quantidade de terapeutas ocupacionais trabalhando no Rio de Janeiro. Esse número até que está crescendo. Eu acho que também tem uma questão de financeira. Mas também, exatamente. Porque acaba que, assim, a parte alimentar, né? E aí acaba que a fono entra primeiro. Sim, antes. Porque aí tem uma questão de alimentação, vai chegar a hora de entrar em introdução alimentar. Até mesmo amamentação. As crianças muitas vezes têm dificuldade de amamentar. Sim. E a gente tem uma restrição de plano de saúde, né? Com certeza. Então, assim, a TO, ela tem... nossos serviços não são serviços baratos, né? Exato. São serviços que você tem uma hora que você precisa priorizar para a sua vida financeira poder seguir. E aí, normalmente, quando a gente entra com um papel de orientação, a gente não vai ter sessões semanais, mas a gente consegue estar acompanhando essa criança uma vez por mês, 2 vezes por mês, e aí a gente vai dando as orientações quando isso é possível, né? Porque antes disso a gente precisa avaliar, né, a criança para entender quais são os objetivos, quais são as demandas familiares, junto com uma reunião de equipe, né, para ter também ali junto com a físio, a fono, se tiver psicólogo, com a família, entender a demanda exatamente daquela criança e da família. Então, na estimulação precoce, além da gente também estar ali junto nos atendimentos, a gente também oferece muito a orientação, principalmente orientações para casa, como que é o quarto, onde que é o local que a criança brinca, como que a gente pode brincar para além de um brinquedo físico, né? A alimentação também, a gente está ali junto na hora do banho, enfim, todo aquele contexto. Mas também tem a questão, que eu quis dizer, do financeiro, né? Dos planos de saúde que até então restringiam o número de sessões que a TO poderia fazer anualmente. Hoje eu acho que isso caiu, né? Eu acho que entrou uma lei, né, agora em agosto? Eu acho que sim, agora. Foi só agora. Então, assim, teoricamente, né? Porque vamos lá saber quando os planos de saúde vão acatar isso e como isso vai funcionar. Mas, em teoria, em tese, não tem mais esse limite. O plano de saúde ele não pode mais limitar o número de sessões de terapia ocupacional que o paciente precisa. O que antes acontecia muito. Então, acabava que o pai ficava sem o reembolso, sem a cobertura e acabava não conseguindo. Hoje em dia, eu acho que, segundo a lei, né? Entre a lei que o plano de saúde vai fazer, a gente tem que ver como é que vai ser. Hoje em dia, você tem que ter um laudo médico, né, com um relatório, descrevendo por que o médico está indicando aquela quantidade de sessões semanais ou mensais para aquela criança, respaldado com relatório de avaliação, no caso terapêutico ocupacional, fisioterapia, e da fonoaudiologia ou da psicologia, psicomodicidade, musicoterapia, enfim, por aí vai. Hoje em dia, pelo menos aquela lei da ANS, que entrou em vigor dia 1º de agosto, se eu não me engano, era em relação a isso, só que a gente ainda está na luta, né, para conseguir o rol exemplificativo. A gente já conseguiu aí grandes avanços, mas até entrar tudo em vigor, eu não sei quando que tá de fato vai funcionar. E aí, eu acho que tem também uma grande questão aí da integração sensorial, né? Então, o que é a bendita integração sensorial? Porque agora é assim,
Então, mas trabalho de integração? Só existe a integração. Existe dentro da comunidade, né, de profissionais, TO de AVD e TO de integração sensorial, quando na verdade todas nós somos TOs. Não existe isso, né? Porque você tem um tipo de abordagem, até porque nem todas as crianças vão se beneficiar com somente uma abordagem, né? Então a gente tem que ser múltiplas, a gente tem que estudar múltiplas abordagens, múltiplos métodos. Que as técnicas, os métodos são as ferramentas. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter a caixinha cheia de ferramenta e saber como usar. A gente vai saber qual usar dependendo da criança. Não são todas as ferramentas. Até porque nem todas são iguais, cada uma tem a sua particularidade. Mas enfim, isso é algo que acontece muito. E antes de explicar a integração, acho que é importante a gente dividir que existe a estimulação sensorial e a integração sensorial. A estimulação sensorial ela pode ser feita por diversos profissionais. Não tem pelo pai e mãe. Exatamente, não tem uma restrição quanto à estimulação sensorial. Você vai estimular literalmente um sistema sensorial. Então, por exemplo, você está na sua casa e você comprou aquele slime para a sua criança, você colocou para ela brincar, aquilo é um tipo de estimulação sensorial tátil. E ali ela vai explorar aquela textura. Ela tocou no arroz, ela tocou no feijão, botou no pé, botou no corpo, tacou no cabelo. É uma estimulação sensorial tátil. E então a estimulação sensorial ela vai de um em um sistema sensorial. Ela não tem a integração de mais de um ou dois sistemas sensoriais. Diferente da abordagem de integração sensorial, que é uma abordagem específica para terapeutas ocupacionais. Ela é uma especialização dentro da terapia ocupacional. Hoje em dia, dentro da UDENS cursos, o profissional, se não me engano, de fisioterapia, psicologia e fono, eles podem participar do primeiro módulo de integração sensorial da certificação. Pode de novo, porque tinha parado. Pode. Atualmente na Ludens, somente na Ludens. Na classe eu acho que não tinha pode. Parado, não podia mais. Não pode. Hoje em dia na Ludens ainda pode o primeiro módulo, porque é um módulo mais teórico. É um módulo da neuroanatomia, da neurociência, tudo que está ali acontecendo anatomicamente naquele cérebro para vir a trazer questões de base sensoriais. Então, esses profissionais eles podem participar desse módulo da teoria, mas os módulos seguintes de intervenção, avaliação, prática não podem, somente terapeutas ocupacionais que podem concluir o curso. Que é importante até pra gente saber, né? Exatamente. Precisa indicar. Eu olhei, caramba, eu acho que precisa de TO, vou encaminhar. Né? Então, eu também acho que é importante vocês terem essa base minimamente para entender o que são as disfunções de integração sensorial, até para não achar que é frescura, que é bobeira. Não come porque quer comer, não é porque tem seletividade alimentar. Exatamente, até porque, por exemplo, a fisio normalmente é o primeiro profissional em todas as áreas. Normalmente. Né? Então, se você recebe esse relato de uma mãe, de, por exemplo, ele não gosta de comer purê, não gosta de comer isso, aquilo, assim, assim, assado, e você está percebendo que não é só uma questão com o alimento, e sim com uma característica, você fala, olha, eu acho que é importante você fazer uma avaliação com uma terapeuta ocupacional, eu não sou especializada nisso, mas ela vai poder te orientar melhor, enfim. É a comunidade científica se ajudando, como, por exemplo, quando chegar uma criança que eu percebo que tem questões de mobilidade, questões mais biomecânicas, eu falo, olha, é importante ser encaminhado para uma físio. Então, isso é que a gente até não falou, né? A diferença entre a físio e a TO. A gente caminha junto, porém somos duas profissões diferentes. Então, assim, pensando na físio, a gente pensa muito na mobilidade. Então, como esse indivíduo vai se posicionar, como esse indivíduo vai se locomover no espaço que ele tem ali para explorar, no contexto dele. Então, a gente trabalha muito a motricidade grossa, então movimento de forma mais global. Então, a gente vai trabalhar braço, porque tem gente que fala, não, físio não pode tocar no braço e na mão do paciente, porque isso aí o braço, a gente é parte do ser humano. Exatamente, o físio não pode encostar, não pode fazer nenhuma atividade que envolva o braço. Não é assim. A gente vai sim usar o braço, mas pensando numa movimentação global, numa amplitude de movimento, fortalecimento de forma global. A TO, na minha opinião, e aí você completa, é mais específica.
né? Então a gente vai ver um detalhe, eu acho. Sim, a gente também pode trabalhar claro. o desenvolvimento global. Porque não tem mão se não tiver. Exatamente, mas assim, o nosso objetivo vai ser o planejamento motor, como que ele vai fazer uma ideação frente a uma dificuldade, vão ser outros objetivos diferentes da fisioterapia. Por exemplo, às vezes você pode ver uma fisio e uma TO fazendo a mesma atividade, mas você pode ter certeza que serão objetivos completamente diferentes. Porque a gente falou, a gente se complementa, a gente não se substitui. Porque a TO foi, que a gente estava até conversando um pouquinho antes, o principal objeto de estudo da TO é a ocupação humana. Então, o meu objetivo final como terapeuta ocupacional vai ser promover independência e autonomia para aquele indivíduo frente a uma ocupação e assim melhorar o desempenho ocupacional dele. Então, por exemplo, se chega um pai, uma mãe que não me traz uma demanda ocupacional, eu não tenho como trabalhar. Eu quero que ele sente. Tá, mas para que você quer que ele sente nessa idade, por exemplo, se não for adequado? Eu preciso de um objetivo ocupacional, uma demanda ocupacional para que eu possa trabalhar, porque o meu objetivo são sempre as ocupações. Né? A físio, ela já é mais biomecânica. Eu pensei que, por exemplo, o pai e a mãe querem que a criança escove os dentes. Quem vai ajudar a criança a chegar até o banheiro, digamos assim, é mais o nosso objetivo como físio. Então, assim, qual estratégia que a criança vai usar para se locomover até chegar ao banheiro? Acho que a TO vai entrar mais no... A funcionalidade, o sequenciamento, motricidade fina, o sensorial, como que a gente vai abrir a torneira, como que a gente vai subir no banco. Aquilo tudo ali é apreensão, o cabo da escova vai ser o suficiente para ele pegar, ele vai conseguir fazer o movimento de elevar. Isso dá nervoso para ele, o barulho, o gosto, enfim, são inúmeras possibilidades que tem ali. Bem rápido, mas eu acho que é para dar para visualizar um pouquinho, porque tem pai e mãe que acaba ouvindo, então assim, para eles entenderem um pouquinho. É porque não quer dizer que a TO trabalha com funcionalidade e a físio não. Não quer dizer que ela vai carregar a criança. Exatamente. A gente vai ali juntas, por isso que é muito importante essa comunicação, para a TO saber o que a físio está trabalhando e a físio saber o que a TO está trabalhando, para a gente conseguir juntas chegar mais rápido a uma meta, a um objetivo. Então a gente vai por ali. Mas voltando à integração, que a gente acabou não falando da diferença, e isso é uma pergunta que a gente escuta muito, né? Qual a diferença? Qual a diferença? E até uma briga, né? Porque, por exemplo, a físio está usando o balanço. Não pode usar o balanço, porque o balanço é integração sensorial. Então a físio não pode usar o balanço. A físio está usando a geleca. Não pode usar a geleca, porque a geleca é integração. Como se integração fosse só balanço e geleca. E é muito além tipo assim, não requer uma avaliação, não requer nada. É só pegar um pote de geleca, pegar um balanço e pronto. Não Exatamente, não é isso. Até porque são recursos que vocês podem trabalhar em inúmeras coisas que não serão o nosso objetivo. Exato. Entendeu? Então, a questão não é o equipamento, não é o recurso físico, o objeto que você usa, sim o seu raciocínio clínico por trás daquilo. Porque a gente, praticamente, quando você olha uma sala, você pode dizer, é de físio, é de fono. De fono, normalmente não, porque fono é um pouco mais diferente. Mas de psicomotricidade, você fica ali pensando, porque a diferença de um espaço vai ser o raciocínio clínico do terapeuta que está ali por trás atuando, né? Mas falando agora então sobre a integração, como eu havia falado, vou repetir que é muito importante, ela é específica de terapeutas ocupacionais, ela é uma especialização somente para formados, pessoas que já estão na sua trajetória ali profissional após a faculdade. Né? E ela foi criada pela terapeuta ocupacional americana, Anna Jean Harris. A gente já tem inúmeros estudos desde a década de 80 sobre a integração sensorial, mas ainda assim é uma área que se precisa de muito mais estudos. Estão saindo artigos científicos, pesquisas a todo momento, a gente está aprendendo a todo momento. Então é aquilo, a gente nunca para de estudar em nenhuma área que a gente escolha, principalmente da área da saúde. Sempre evoluindo, né? Exatamente. E o pressuposto, né, a teoria da terapeuta ocupacional era que a integração sensorial é um processo neurobiológico que vai organizar as sensações do próprio corpo e do ambiente para então poder proporcionar um uso efetivo desse corpo naquele contexto.
Então, assim, a gente parte do pressuposto que nós temos 8 sistemas sensoriais, né? É o visual, o olfativo, o gustativo, auditivo, o tátil, a propriocepção, que é como eu vejo o meu corpo, estou tentando falar de uma forma mais simples, né? É como eu percebo o meu corpo. Então, eu sei que de olhos fechados eu tô aqui, mas eu sei que a minha mão tá aqui, minha outra mão tá aqui, que meu pé tá aqui embaixo, minha barriga, meu rosto. Eu sei exatamente onde estão todos os meus segmentos corporais, bem como a relação do meu corpo com esse ambiente. Temos o sistema vestibular também, que está relacionado ao nosso movimento de cabeça, principalmente, e as relações de equilíbrio do nosso corpo dentro também ali do ambiente. E a gente tem o interoceptivo, né, que está começando a ser mais estudado cada dia mais, que está relacionado mais às nossas questões internas, então, dos órgãos principalmente. Quando eu sinto fome, quando eu sinto vontade de fazer xixi, quando eu sinto dor, a temperatura, todas essas questões mais autônomas mesmo, sim, né? Então, a integração sensorial ela vai partir desse pressuposto que a gente precisa integrar esses sistemas para então poder ter uma resposta adaptativa frente aos inputs sensoriais que o nosso contexto, e cada contexto é nos oferece. Então, por exemplo, quando a gente vai a uma praia, normalmente quando a gente pensa em praia, a gente pensa, pô, vou relaxar, vou descansar, né? Na teoria dos neurotípicos, grande parte é isso. Mas aí você chega na praia. Eu já penso na areia que vai grudar no meu pé. Ela já tem um registro. Entendeu? E aí eu vou ter que andar com aquele sal grudado até chegar, sei lá onde, até chegar em casa. É o registro dela, porque provavelmente ela já passou por isso, já registrou isso e ela já tem uma interpretação dessa experiência que ela vivenciou. Mas a gente tem o vento, a gente tem o sol no nosso olho, na nossa pele. A gente tem areia que hora é dura, hora é mole, hora é quente, hora é úmida, hora é pelando. A gente tem as pessoas passando, né, os trabalhadores, cachorro, pombo. A gente tem as pessoas falando o tempo inteiro, o barulho do mar, o sal na nossa pele, a areia na nossa pele pelo corpo inteiro, o protetor solar quando você tiver que passar, o chapéu na nossa cabeça. Então, assim, são inúmeros estímulos que para uma criança, por exemplo, que possa vir a apresentar uma disfunção de integração sensorial, ela não vai conseguir modular essas informações, interpretar, organizar e dar uma resposta que a gente considere adequada. Ela pode simplesmente sair dali correndo, pular no colo da mãe e do pai, começar a ter um comportamento mais agressivo e vai em cima da cadeira da praia, exatamente, vai tentar ali ter uma autorregulação que a gente considera é frescura. Esse garoto tá cheio de... tá muito mimado. Vocês têm que colocar ele no mundo. Quando, na verdade, não adianta você querer olhar para um comportamento sem pensar se ele tem relação ou não com uma base sensorial. Então, a integração sensorial, ela vem justamente com esse olhar dentro da educação, dentro da neurociência, dentro da psicologia e juntamente com a terapia ocupacional. A gente vai perceber um comportamento e vai tentar ver se esse comportamento ele tem uma relação de como aquele cérebro processa aquele input sensorial. Então, a gente normalmente fala que dentro da integração sensorial a gente pode alcançar 2 padrões, né? A gente pode perceber 2 padrões. O padrão da questão de modulação, que a gente pode ter o hipo-responsivo e o hiper-responsivo, que vão atingir principalmente os sinais de alerta e de atenção. Então, eu posso ter uma criança muito alerta, além do que a gente precisa, e uma criança pouquíssimo alerta, que está sempre sonolenta, ou então parece desatenta, parece que está, assim, no mundo próprio. E tem o padrão também do registro e da discriminação do input sensorial, que vão estar mais relacionados ali à percepção e ao controle postural. E a partir desses dois, a gente tem inúmeras disfunções de integração sensorial, que é onde a gente vai avaliar a partir de avaliações padronizadas, mas também a partir das nossas avaliações não padronizadas, onde a gente vai tentar coletar o máximo de informação possível junto com os pares.
Então, por isso que não é qualquer profissional, eu tentando resumir, né, que pode fazer integração sensorial, porque integração sensorial não é basicamente você colocar uma criança num balanço e dar um estímulo para ele, porque você vai falar, ela está dando um estímulo vestibular. Ok, qual? Existem vários estímulos vestibulares que às vezes uma criança vai se beneficiar dele e outra não vai. Então, por isso que a gente precisa ter o tempo da certificação, é um investimento de tempo, é um investimento financeiro para a nossa carreira e para as próprias crianças, né? E é algo que vem procurando muito, né, pra gente, uma demanda. Qual paciente? Qual? Porque assim, não sei se eu tô errada, tá? Mas até onde eu sei, a integração ela foi criada para um diagnóstico específico. Então, hoje em dia, é porque muita gente acha que só autista, só crianças dentro do transtorno do espectro autista podem vir a se beneficiar da integração sensorial. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é qualquer criança que tenha a disfunção de integração sensorial. Porque dentro do transtorno do espectro autista, grande parte dessa população vai ter alguma disfunção de integração sensorial, que é o que a gente chama de DIS. Mas isso não é exclusivo do transtorno. Exatamente, nós temos crianças que não estão dentro do espectro e podem apresentar, sim, uma defensividade tátil, pobre controle postural, não conseguir ter uma integração bilateral, enfim. Até porque se você pensa numa criança, por exemplo, com paralisia cerebral. Que mesmo que seja o nível 3, 2, ela vai ter uma dificuldade de mobilidade. Sim. Ela não tem a mesma vivência que uma criança típica. Sim. Então, muito provavelmente, ela vai ter algum tipo de alteração. Esse é o único público que, dentro das evidências científicas, não há comprovação de que a integração sensorial é benéfica, pode-se usar para crianças que têm o diagnóstico de paralisia cerebral. Até agora, a evidência científica que a gente tem é que não se deve, não é aconselhável, né, usar a integração sensorial com crianças com paralisia cerebral. Mas assim, foi o que eu disse no início. A gente ainda está pesquisando, a gente ainda tem um caminho muito longo aí para se percorrer. Existem estudos que estão ainda acontecendo, que não chegaram, né, numa conclusão, precisam de outras amostras, precisam de outros contextos para além dos internacionais, né? Então, vamos ver que vai vir. As cenas dos próximos capítulos por aí em relação a isso. Mas é uma abordagem que eu amo mesmo, porque você consegue ver a criança dando as respostas adaptativas e aprendendo a se autorregular. É como se você... É porque não é tão fácil. Quando você tem um problema no colesterol, você consegue fazer um exame de sangue, exatamente, e ver ali que as suas taxas estão todas alteradas, e você toma um remédio e vai viver a sua vida. A integração sensorial, você vê muito mais o comportamento do que aquele estímulo vai vir a gerar naquela criança. E aí que entram inúmeros preconceitos da nossa sociedade, né? E é por isso que a gente precisa ter um olhar tão treinado para ver até que ponto é comportamento e até que ponto é sensorial. Porque é muito difícil, não é simples, até porque não existe uma receita de bolo. Cada criança é uma criança, cada criança tem o seu contexto, o micro, o meso e o macro, né, dentro da sua vida. Então a gente precisa analisar de uma forma geral como que é essa relação dentro de casa, como que é dentro da escola, tudo isso para a gente poder falar assim, não, realmente é de base sensorial ou não, vamos falar com a psicóloga, isso daqui é comportamental, a gente consegue resolver com outras estratégias. Então, assim, precisa de um olhar muito atento, às vezes a gente precisa do auxílio de uma supervisão, de uma pessoa que está do outro lado, está de fora, para a gente conseguir enxergar coisas que a gente não está conseguindo, porque normalmente essas famílias têm demandas muito urgentes, já estão exaustas, né, de lidar com um certo comportamento e não conseguem achar respostas, e aí isso fica bem acho que também tem um momento que vira meio que normal para aquela família. Sim, tipo, a criança se adapta, chora quando vai, sei lá, escovar os dentes. É assim mesmo, ela chora quando escova os dentes. Isso é uma coisa muito frequente quando... como é que é o corte de cabelo? Normal. 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 Sério? Como que é o seu normal? Vocês vão em que salão? Como que ele fica? É um caos. Só grita, não para com a cabeça quieta, tampa o ouvido.
normal. Mas é normal. É o normal para eles. Pra realidade Entendeu? dele. E aí acaba que muitas vezes não percebem, porque eles mais. já se configuraram adaptaram. nessa realidade e aí eles não conseguem ver que existe uma qualidade que a gente pode alcançar que é melhor do que essa. Então, assim, é realmente um trabalho que é difícil você falar com os pais tudo que você precisa falar. Você precisa ter muita delicadeza, mas ao mesmo tempo não deixar de falar o que é preciso para você não ser negligente, né? Mas não é fácil esse tipo de abordagem, porque também tem muitos pais que não conseguem perceber as dificuldades dos seus filhos e colocam inúmeras desculpas ao redor. Ah, mas é porque eu fiz por ele. Ou então, mas pandemia. Tudo bem, a pandemia tem a sua ação dentro do desenvolvimento infantil. Sim, mas a gente tem que entender até onde a pandemia e até onde ele não conseguiu chegar naquele marco por algum outro motivo, que seja neurológico, por uma lesão, enfim. Tem inúmeros fatores aí dentro. Mas... me perdi já. a gente fala muito. Mas que eu ia falar do balanço. Eu acho que eu ia falar do balanço, Terapia de integração sensorial não é colocar a criança só no balanço, gente. O balanço é um dos recursos. A gente precisa de múltiplos recursos, né? Precisa do raciocínio clínico baseado ali. Mas, além disso, a gente também usa muito estratégias de acomodação sensorial. Então, por exemplo, digamos que nós temos uma criança dentro de um contexto escolar. E ela busca muito um tipo de estímulo para poder se autorregular. A gente, através da acomodação sensorial, a gente consegue proporcionar esses estímulos de uma forma que seja vista socialmente ok. Né? Porque, por exemplo, eu lembro que na minha escola tinha uma criança que ela ficava muito assim, que é o que a gente chama de flapping, né, com as mãos. E os meus amigos acabavam zoando, né? Porque às vezes algumas crianças são... crianças. Elas não têm... A gente tá aí pra trazer caráter. Exatamente. Então, não tem assim... jeito, polícia. Eu hoje fico pensando se aquela criança tivesse tido acesso a uma terapia de integração sensorial, se a terapeuta ocupacional tivesse ido na escola, tentasse entender o contexto, quais atividades que ela faz no dia, como que a gente pode ajudar ela a se autorregular, talvez ela não tivesse passado por tudo isso que ela passou, socialmente falando, com as outras crianças. E a gente também tem um papel de capacitar, de dar informação para esses profissionais da educação. Porque se a criança não está na escola, as outras crianças não têm como saber o que é e nem aprender a como lidar. Então a gente precisa falar, a gente precisa ocupar esse espaço de uma forma que essas crianças possam ser vistas, validadas e elas tenham voz e os direitos igualmente os das neurotípicas, né? Então a gente também atua bastante no contexto escolar para poder proporcionar essa independência, autonomia, o reconhecimento delas, tanto na parte mais educacional, né, com o plano individualizado, né, pedagógico, a gente normalmente se junta com algumas professoras e aí em conjunto a gente vai trocando. Vocês participam da produção porque tem como... Depende da escola. Conteúdo, né? Tem escolas que são mais flexíveis e permitem a nossa participação do conteúdo, mas tem escolas que não. A gente só pode dar certas orientações, mas esse é o meu plano e é assim que vai. Então, assim, por exemplo, crianças que estão no desfraude, a gente dá orientação para a escola. Como que é esse banheiro? É uma criança que usa cadeira de rodas? É uma criança que já tem a mobilidade conquistada? Enfim, tudo isso. Na hora do lanche, na hora do recreio. Tem atividade de música, é uma criança que tem uma hipersensibilidade auditiva. Tudo isso, como que a gente pode auxiliar dentro desse contexto que é fundamental para uma criança, né, passar, porque de fato é o primeiro contato social, é a primeira sociedade ali que ela vai conhecer para além da família dela, e onde ela não vai ter todas as vontades feitas, onde ela vai aprender a dividir, ela vai ter que aprender a lidar com uma frustração, com vários, né, no caso. Enfim, resolução de problema, todos aqueles desafios que ela vai ter ali frente àquele contexto que vai ser fundamental para a formação dela como adolescente, adulto, enfim, por aí vai. Eu queria fazer uma pergunta, mas não sei se cabe.
preparada, hein? Nossa, essas perguntas. Não, mas é sobre o espaço mesmo. Se dentro da integração, por exemplo, tem diferença de estrutura física que o profissional, e até para os pais saberem, né? Tipo, às vezes a pessoa fala, trabalho com integração, e não tem nada que precisa ter. Então, assim, precisa de uma estrutura específica? Como que funciona isso? Então, a gente tem a medida de fidelidade, né? E dentro dessa medida de fidelidade, a gente tem mastigado ali itens que são essenciais para a gente poder trabalhar dentro da integração sensorial. Ali a gente tem tanto as questões de segurança, né, de que a sala precisa ter um ambiente amplo, a gente tem as questões do distanciamento dos equipamentos, né, porque a gente usa muito, pode ser gancho, mas também pode ser, tem uma estrutura hoje em dia que você acopla ela na sala, e aí você precisa ter tudo isso bem definido dentro da sua sala, por isso que não é qualquer sala que a gente consegue fazer, porque se for uma sala muito pequena, a gente não consegue respeitar esses itens da medida de fidelidade, e tem certos equipamentos que são considerados essenciais dentro da nossa atuação, né? Então, tem que ter principalmente um equipamento que a criança possa se girar 360 de uma forma segura, sem que ela bata em nada, que se ela cair, ela não vai se machucar, então a gente precisa de um tatame que tenha uma boa resistência, aquele mais grossinho, que seja pela sala inteira. Enfim, tem inúmeras coisas ali de regulagem de altura dos equipamentos. Os equipamentos precisam estar acessíveis a essa criança. Então, assim, o que isso quer dizer? Eu tenho uma lycra. Ok, essa criança ela consegue subir sozinha na lycra? Ou ela só consegue subir com o meu auxílio? São essas questões. A criança precisa conseguir sozinha ir para a lycra, por exemplo. O balanço, a mesma coisa. Enfim, são inúmeras coisas que a gente tem dentro da medida de fidelidade que vão ajudar a orientar a gente a como montar o nosso espaço da melhor forma possível. Lógico que a gente sabe que é um investimento muito alto, né? Os equipamentos eles não são baratos. Na verdade, nada na nossa área é barato. Nenhum brinquedo que você acha que é barato, né? Principalmente a gente descontando imposto, né? Todo mundo sabe que o brasileiro ele sofre com isso. Mas, enfim, aí você pode fazer, você não precisa começar com tudo. Né? Até porque, exatamente, mas tem um mínimo de equipamentos que você tem que ter para você poder proporcionar. Porque a integração sensorial, na verdade, ela é baseada em você proporcionar no mínimo 3 estímulos sensoriais ao mesmo tempo, que é o proprioceptivo, o vestibular e o tátil. Porque é a partir deles que você vai conseguir começar a sua intervenção, através do seu objetivo, mas através de estímulos que a gente chama de inibitórios. Né? Então, se você não tem minimamente estruturas que possam proporcionar ao mesmo tempo proprioceptivo, vestibular e o tátil, você não está fazendo a integração sensorial. Você está fazendo a estimulação sensorial, que é um estímulo por vez, enfim, exatamente, qualquer um de nós pode fazer. Então, por isso que também a certificação, ela não é a única porta para você entrar no universo da integração sensorial. Existem cursos que você pode fazer em outras plataformas que são básicos, são de início, né, para você entender esse mundo, esse meio, mas a certificação ela é mais completa, digamos assim. É uma carga horária muito maior, né? Você tem um investimento também muito maior e você sai de lá muito mais capacitado do que através de um curso básico, né? A mesma coisa. Por exemplo, o Bobat tem vários módulos. Né? Você vai se capacitando e a complexidade do curso vai aumentando conforme você vai passando pelos módulos. E na certificação é a mesma coisa. É bem mais complexo, bem mais completo. A gente tem intervenção, a gente tem avaliação, a gente tem a prática, a teoria, do que alguns cursos básicos, eles só dão ali um panorama geral para você entender o que está nesse meio de integração, para você poder começar. Mas você pode começar fazendo esse curso e estando em supervisão com uma terapeuta ocupacional que já tem a certificação. Isso nada te impede de você conseguir fazer, até porque isso é permitido, né, dentro do CREFITO, né, dentro da legislação. Então, é difícil. Pensando assim, nem todas as crianças têm indicação de integração sensorial. Sim. E aí, porque eu tô pensando lá no meu PC, nível 5, que não tem indicação de integração,
o que a gente tem de técnica, o que o pai pode procurar, enfim. Dentro da TO? Vai depender muito da demanda da família e do nível da criança. Mas assim, a gente tem um treino voltado, né, para atividade. Então, por exemplo, digamos que esse pai venha com uma demanda, por exemplo, seja uma criança com paralisia cerebral nível 5. Ou seja, tem um comprometimento motor bem grande e, por exemplo, se ela tiver também junto a isso um déficit cognitivo. Mas eu queria que ele ou ela tivesse mais independência na hora de comer. Eu queria que ela tivesse uma participação mais ativa. A gente tem as técnicas de treino de atividade de vida diária, que a gente chama de AVD, onde a gente, através de adaptação de objetos imobiliários, tanto quanto posturação junto com o físio, a gente pode fazer para que essa criança tenha uma participação mais ativa naquela ocupação. Isso pode ser simples, pode ser só um engrossador, ou então a gente possa ter que ter um nível maior de assistência. Então, não vai ser um engrossador. A gente vai pegar uma colher que tenha um cabo maior, a gente consegue prender com o adaptador e essa colher ainda vai ser virada, a colher dobrada. E aí, quando ele fizer o movimento de pegar a comida, é mais fácil do que se ele fizer esse movimento. E aí ele só leva a boca. Enfim, você tem que avaliar, por exemplo, para saber as adaptações necessárias. Você tem a adaptação no mobiliário, se ela tem uma baixa acuidade visual, tem que avaliar isso, porque às vezes você pode estar colocando várias coisas na frente dela e ela não está conseguindo enxergar aquilo dali. Então você tem que saber para você poder orientar quantos centímetros, superior, posterior, visão periférica, porque às vezes a cor, exatamente, o contraste, exatamente. O tipo de prato que você usa, por exemplo, porque tem alguns que tem uma suspensão, assim, que ele tem uma barreira onde você consegue colocar a comida dentro da colher. E aí é mais fácil do que aqueles que são bem rasozinhos, né? A gente tem inúmeras possibilidades aí dentro, junto com a estimulação sensorial, a estimulação visual ali da criança, a adaptação também das próprias vestimentas. A gente pode pensar de uma forma que a criança possa vir participar de uma forma mais ativa das atividades, a habilidade manual, o treino orientado, né? Indicação de equipamento. Pro banho. Exatamente. O banho, principalmente, essas crianças que utilizam a cadeira de rodas, né? Hoje a gente pensa que a maioria dos apartamentos, eles são bem pequenos, né? Então, para você entrar no box, você ainda tem um degrauzinho e é uma porta muito pequena, para quem não consegue morar em casa, né? Que é bem a realidade dos nossos pacientes aqui dentro. Então, você pensar numa cadeira de banho que caiba, comporte ali naquele box. Vamos pensar em barra, vamos pensar em tapete antiderrapante. Enfim, existem inúmeras possibilidades que a gente pode estar aí atuando com essa criança, além da própria prevenção das articulações, conservação de energia, tudo isso para que possa ter uma participação mais ativa nas suas atividades de vida diária e nas suas próprias atividades significativas, né? E essas crianças também vão à escola. Sim. Também é importante falar que todo mundo vai para a escola, né? Então a gente também faz esse trabalho voltado com a escola. A gente também tem os acionadores que a gente consegue fazer, tem a varredura com o olhar. A gente hoje em dia tem equipamentos tecnológicos muito legais que a gente pode utilizar ao nosso benefício. A gente tem o plano inclinado, tem a caixa de luz, enfim, é um mundo de possibilidade, né, para esse público, né, que tem uma limitação motora, que pode concomitantemente ter uma limitação cognitiva também, sensorial também, que a gente precisa entender como é que está acontecendo, e para todas as outras crianças. Eu acho que é isso. Faltou alguma coisa que a gente tinha pensado? Não, eu só diria para os pais, não fujam da TO. Porque a gente percebe, né, que muitos pais fogem da gente, mas a gente só quer estar aqui para proporcionar mais independência, mais autonomia, para agregar durante o processo de intervenção, né? Ninguém aqui é um bicho de 7 cabeças. Até para entender, né? Por que
serve, né? Várias vezes eu indico o TO e ninguém procura. Quantas vezes? Luísa, passei o seu telefone. Nossa, nem me mandou mensagem. Porque não entende a importância né? da TO. E quanto mais cedo a gente descobre o que está acontecendo, mais cedo também a gente pode intervir para tentar reduzir esses prejuízos, essas limitações. Então, assim, é um ganho. Lógico que a gente sabe também da questão financeira, todo mundo entende isso, a gente tenta se ajudar ao máximo, a gente troca muita figurinha, troca muita informação, mas assim, quando eu fiz TO, eu me apaixonei e foi uma física que me apresentou a TO, né? Então, assim... Mas no meu, porque o Bobat são 4 módulos, né? E aí 2 semanas é só físio, uma semana é o módulo de TO e depois tem uma semana de módulo de fono. A da TO foi a que eu mais gostei. sem sombra de dúvida, porque era que tinha brincadeira, tinha que pensar no fundo, que a minha criança tinha baixa visão, então a gente tinha que botar tudo preto, pensar em lanterna, como que ia botar? Eu achei muito mais divertido do que o resto. Então, assim, por isso que eu falei, cara, é muito mais legal. Luísa vai fazer TO, tem pouca TO no mundo. A Luísa fala, nossa, você tem um monte de brinquedo de TO, porque eu acho muito maneiro o brinquedo de TO. Então, assim... Sim. É porque é aquilo que a gente falou, né? A principal ocupação da criança é o brincar. Então, a gente vai fazer o nosso processo de intervenção através do brincar. Para a criança, ela tá brincando. Ela não vai saber o nosso objetivo. Ela não tá aqui para fazer TO nem para fazer física. Ela veio para brincar. Tá para brincar com a tia Luísa e tia Glória. Exatamente. Então, assim, e é isso que a gente precisa estar ali junto, fingindo, não, estamos brincando. E por isso que a gente embarca na brincadeira, a gente vira 1000 personagens em um dia só, mas não deixa de dar ali o limite. Tudo que eles vão encontrar. Porque a criança, a gente fica muito com a criança, né? Então as crianças ficam 2, 3 vezes na semana com a gente, às vezes mais. E a gente está na rotina dessa criança, então a gente também acaba, eu brinco que é um pouco mãe, né? Então a gente também acaba entrando na rotina da educação, óbvio que a gente tem que respeitar cada família, daquela família e tal, mas a gente acaba entrando no ritmo também, de impor limite, de até onde você pode ir. Então, acho que isso também é importante. Até porque o não também é terapêutico. Exato. Às vezes a criança tem que aprender a ouvir o não, tem que aprender que não é só ir no colo que ele vai se regular, ele tem outras formas de se regular. A frustração precisa ser lidada, a troca de turno, dentro de uma brincadeira. Então, assim, ser terapeuta vai muito além da faculdade que a gente fez, né? A gente tem que ir junto ali com a criança, entender. Porque cada criança funciona de um jeito. Às vezes você vai fazer a mesma atividade com uma criança, mas com uma vai ser de um jeito, com outra vai ser completamente diferente. Diferentes, exatamente. Então é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o que é terapia ocupacional. E até a próxima, né? Até a próxima, até o episódio 4. Beijo, tchau.